Bom, um dos pontos mais importantes dentro da república oligárquica, né, é entender como que os cafeicultores se consolidam no poder, né? Aquela política que ficou conhecida como política do café com leite, né? Dentro de uma lógica, né, da chamada república oligárquica, né, que estamos conversando aqui, né? Aqui a gente tem uma figura, né, uma caricatura mostrando, né, no caso, São Paulo e Minas Gerais, né, na presidência da República e os outros estados não conseguindo, né, alçar esse poder, ou seja, chegar até esse poder. Vamos entender como que funciona isso daqui, mas a gente não pode tirar, né, do foco a lógica de que a gente está no momento de uma república oligárquica, ou seja, oligarquia o que é? É um governo de poucos. Na origem grega, grupo político que exerce ou pretende exercer o poder do Estado. Associa-se à ideia de facção política organizada em um ou mais partidos da sociedade. No universo das classes dominantes, podemos identificar diversas oligarquias, conforme a conjuntura ligadas, né, aos setores rurais, urbano, comerciais, industriais, financeiros, etc. Então vamos entender como que essas oligarquias agrárias, mais especificamente o café com leite, né, se consolida no poder, ou seja, como que os cafeicultores se consolidam no poder. A presidência da República é do Campos Salles, e ele vai organizar a chamada política dos governadores, que é um fenômeno político, né, que esteve presente na República Oligárquica, que estabeleceu um conjunto de trocas de favores políticos entre as oligarquias agrárias, regionais, estadual e federal. Vamos entender isso direitinho, mas a gente não pode perder o foco, né? Na nossa cabeça tem que estar claro que, né, a gente tem a Constituição que estabelece o federalismo, né, onde a gente tem uma autonomia político-administrativa para os estados, né, e os governadores são os chefes dos principais partidos regionais aí, e o voto é aberto, ou seja, não é secreto, todo mundo vai ver em quem está votando, que é o que mais para frente vai permitir o chamado voto de cabresto. Mas vamos ver essa dinâmica, essa troca de favores que nós temos aqui. Pegamos aqui 3 níveis, né? O nível regional, estadual e federal, 3 níveis de poder. No nível regional, nós vamos destacar o coronel e em torno do coronel, o coronelismo, né? Quem que é esse cara, né? O coronel é um grande proprietário de terra que vai organizar o coronelismo, que é um fenômeno político, tipicamente rural, caracterizado pelo clientelismo, ou seja, o coronel exercendo as ações, né, e todo mundo devendo favor para ele e vivendo, né, como satélites dele ali. Ele é a referência de ordem de poder. E o patriarcalismo em torno da figura de um grande proprietário rural. O coronel tem amplo poder político, econômico e militar. O coronel interfere no cotidiano das pessoas, comandadas por ele, né, entre aspas aí. O coronel personifica a lei e é a principal referência de ordem. É ele quem controla o curral eleitoral, ou seja, as pessoas que votam, né, o voto de cabresto daquela região. Então, regionalmente falando, destaca-se a figura do coronel, que por sua vez, né, tem o controle sobre o curral eleitoral, na lógica do voto de cabresto, não é? Que por sua vez vai trocar favores com o governador do estado. Então todos os coronéis trocam favores com o governador do estado. O que eles oferecem para o governador? Os votos do curral eleitoral controlados por ele. Que por sua vez, né, o governador devolve o favor como? Legitimando o poder do coronel. Ele legitima o poder do coronel. O coronel é um fenômeno oficial, né? Ou seja, ele é o coronel e não um outro proprietário de terra. Então o fenômeno do coronelismo está oficializado pelo governador, ok? Que por sua vez vai trocar favores com a esfera federal, com o presidente da República, como já citado, né, dentro da lógica da política do café com leite. A gente tem que entender a política do café com leite como sendo a supremacia política de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Os cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais vão monopolizar o poder federal. Né? A gente tem que tomar cuidado para não falar em revezamento, porque não houve exatamente um revezamento. Né? Ou seja, um paraibano chegou ao poder, um gaúcho chegou ao poder, um carioca chegou ao poder, mas eles estavam aí alinhados à lógica da produção cafeeira. Essa é a política do café com leite. Né? Os paulistas e os mineiros controlando o poder federal. Ok? E o presidente da República também controlava a chamada Comissão Verificadora de Poderes, que era o órgão que controlava todas as questões referentes às eleições. Era a Comissão Verificadora de Poderes que contava os votos, por exemplo.
né, que legitimava as candidaturas. E através da Comissão Verificadora de Poderes, controladas pelo presidente da República de maneira totalmente arbitrária, o presidente oferece um enorme poder para os governadores. Como? Legitimando somente as candidaturas dos deputados e dos senadores indicadas pelo governador. Ou seja, o governador é quem vai decidir quem que vai vencer a eleição para deputados, para deputado federal, para senador. Ou seja, de acordo, isso é totalmente fraude, é fraude eleitoral, corrupção total. A gente tem aqui, né? Eram coisas comuns naquele período, a fraude, a corrupção, né? E o presidente da República vai só legitimar, só vai permitir a vitória dos candidatos indicados pelo governador, que por sua vez devolve o favor, oferecendo apoio político para o presidente. Esses deputados, que só são deputados porque o governador indicou, sempre vão oferecer para o presidente da República máxima governabilidade, ou seja, tudo que o presidente da República quiser fazer, ele vai fazer, ele vai conseguir colocar em prática sem oposição. Então, caracterizando esse momento aqui político, a gente percebe que esses três grupos, né, as oligarquias regionais, estaduais e federal, vão se perpetuar no poder, vão ficar no poder por muito tempo. E esse poder, esse governo sempre estará direcionado em função dos interesses dessa turma aqui. Por isso que é uma república oligárquica, é uma república que é controlada por poucos e direcionada em função dos interesses de poucos. Né? Fraude eleitoral, corrupção, o uso da máquina pública em benefício privado, né? Todos esses fatores eram bastante comuns aqui dentro da república oligárquica. Okay? Então, essa república oligárquica se torna cada vez mais de menos pessoas, ou seja, direcionada em função dos interesses de menos pessoas, né? E vai se transformando muito mais numa oligarquização do que numa república. Portanto, essa república oligárquica está direcionado em função dos interesses das oligarquias agrárias, principalmente dos cafeicultores.